Olá a todos os inscritos. Obrigado por fazerem parte desse sonho. Sejam todos bem-vindos. Bem, vamos aos relatos desta noite. Boa noite. Esse relato é de quando eu morava em Campinas com meu avô. Ele disse que apareceu um animal na mata e foi fazer uma caçada atrás do tal animal, que ele dizia ser um lobisomem. Eu, com 8 anos de idade, como era curioso, fiquei em casa mexendo nas coisas de meu avô até ele voltar. Eu tinha um costume feio de pegar os cruzados da guaiaca de meu avô. Sempre fui um moleque, espoleta e curioso. Não me contentando em mexer em suas coisas, resolvi sair. Já era 7 horas da noite e nada de velho voltar. Peguei um pônei que eu montava e fui pela estrada tentando encontrar meu avô. Sem sucesso, não ouvi e nem vi nenhum rastro seu. Então esperei mais um pouco e nada. Resolvi então voltar para casa e, chegando, acendi o fogão a lenha para aquecer o ambiente. Era inverno e estava fazendo 3 graus negativos. Então eu saí mais uma vez na rua para ver se meu avô estava voltando. Foi então que vi de longe uma luz de lampião ofuscada. Nesse meio tempo ouvi gritos e relinchos de cavalo. Era meu avô, todo ensanguentado e com muitos arranhões pelo corpo, dizendo: "Eu acabei com ele." Eu disse: "Acabou com quem, vô?" Quando ele me respondeu: "Acabei com o lobisomem." Ele disse que ter caído do cavalo quando se topou com a fera. Pegando sua espingarda, deu 2 tiros no peito da criatura, que rolou e caiu na beira de um rio, desaparecendo. Nunca mais ouvimos falar da tal fera que havia aparecido na mata. E por coincidência, ou não, um homem em situação de rua que ficava na praça em frente à igreja também desapareceu. Boa noite. Hoje vim contar uma história verídica que aconteceu com minha mãe. Bom, ela morava na época em um sítio com meu pai e meus irmãos. Meu pai sempre gostava de ir na igreja, em um povoado que ficava bastante longe. Ele sempre ia a pé e as pessoas começaram a alertar para que ele não fosse mais, pois estava correndo um boato que um homem que morava próximo ao caminho que ele pegava se transformava em lobisomem. Um dia meu pai saiu para o culto e minha mãe ficou em casa com meus irmãos. Por volta da 1 da madrugada, ela começou a ouvir barulhos de passos e rosnados atrás da casa. Mainha ficou muito assustada e não teve coragem de ver o que era. Ficou também muito preocupada com meu pai, que vinha sozinho pela estrada. Ela então foi para o seu quarto e começou a orar, pedindo a Deus que protegesse o meu pai, que graças a Deus chegou bem. Ela perguntou se ele tinha visto algo, mas ele falou que não. Pela manhã, como era tempo de chuva, o quintal estava com lama. E ela viu marcas de pegadas de pés enormes em unhas grandes. Ela não tem certeza até hoje de que se tratava de um lobisomem, mas confessa que foi a pior noite de sua vida. Olá a todos, eu me chamo Bruno e tenho 46 anos. Hoje moro em Santa Inês do Maranhão, mas sou natural de Fortaleza. Desde que saí de minha cidade natal, eu sempre fui visitar minha família. E como tenho carro próprio, era comum, a cada 3 meses, eu ir visitá-los.
E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com o lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isto estava perto de mudar. Era agosto de 2008 e eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de Piripiri para tomar um café para despertar. Era lá pelas 2h30 da madrugada, quando cheguei ao posto que ficava na beira da estrada, no meio do nada. Mas o posto que parei estava próximo à cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei: "Ei, tem alguém aí?" E nada de alguém me atender. Aquilo estava muito estranho. Eu já ia saindo dali. Foi então que ouvi uma voz meio que sussurrada na janela de vidro: "Entra aqui dentro. Entra aqui dentro." Tomei um susto e me virei. Era um frentista. Ele abriu a porta que tinha ao lado da janela e eu entrei. Depois que eu entrei, ele continuou olhando pela janela, como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu comecei então a lhe fazer um monte de perguntas. "É isso, macho? O posto está aberto ou não? Ali está dizendo que é 24 horas, viu?" Ele, olhando ainda pela janela, pediu para eu fazer silêncio e ficou olhando de um lado para o outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e falou: "O posto está aberto sim, mas está com umas 3 noites que vem um lobisomem atacar quem chega aqui. Eu não sei como o bicho não pulou para te atacar." E que aquilo fosse uma brincadeira e comecei a rir. Então falei: "Deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora e tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas?" Quando fechei minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco misturado com um uivo. Aquilo gelou minha espinha. Eu perguntei ao frentista: "Que foi isso?" Ele então me respondeu: "Tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente? Tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente? O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho o seguiu até sua casa." Depois que ele me falou aquilo, ele foi, desligou a luz e abriu uma pequena janela e me chamou: "Olha ali, perto da cerca, bem de trás do teu carro. Tu tá vendo?" Eu fui e olhei, e tinha um bicho preto que parecia um urso, mas era muito magro. Seus olhos eram amarelados, as pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar as orelhas dele. Eram grandes e tinha um focinho parecido com um porco misturado com cachorro. Ele parecia que estava cansado por causa da respiração ofegante. Ele estava andando de um lado para outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, eu travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista fechou a janela e falou: "É bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar." Eu só concordei e fiquei lá, dentro da lanchonete, preso com o frentista a noite toda. E aquilo lá fora gritando. Quando eram umas 4h50 da manhã e já estava começando a amanhecer, eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para Fortaleza. E no caminho fui pensando: e se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi àquilo. Até hoje eu nunca entendi por que aquilo estava atacando aquele posto.
Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível. Vai que o lobisomem me ataca. A todos que chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Boa noite.